A máquina de lavar roupas com certeza é um item presente na maioria das casas dos brasileiros. Por isso, adquirir um modelo eficiente e usá-lo com os cuidados necessários será muito proveitoso, assim como conhecer as suas características. A característica básica da máquina de lavar é o seguinte, a parte elétrica, essa aqui é a interface, certo? É dividida pela interface e placa de potência. Nesse modelo de máquina aqui, a Electrolux, a interface dela é uma interface mecânica, não é aquelas digitais, certo? E a placa de potência fica aqui no seletor. Tá? Aqui onde você seleciona o tipo de lavagem, você quer. Essa placa manda o sinal para os componentes mecânicos e elétricos que tem no cesto e ela faz o trabalho. Um eletrodoméstico em que as pessoas usam bastante, a máquina de lavar. Todos os dias usamos roupas e assim sujamos. Então é normal que as pessoas lavem suas roupas 2 vezes na semana ou até 3. E aí, para facilitar essa lavagem de roupa, a máquina de lavar. Porém, ela é um eletrodoméstico que também pode apresentar defeitos com o passar do tempo, o desgaste. E a gente vai saber quais os defeitos que a máquina de lavar apresenta ou pode apresentar. Os mais comuns. A água entra e ela não funciona. Muita gente reclama disso. Eita, só está entrando água e ela não está ligando. Muitas vezes é o pressostato. O pressostato é essa peça que está aqui. Ela lê o volume da água, certo? E pela pressão do pressostato ela aciona a máquina. Outro defeito bastante comum em máquina de lavar, além desse, é a máquina não centrifuga. Aí lá embaixo, abaixo da máquina, por baixo da máquina, vai ter freio, dispositivo de freio, vai ter mecanismo. Então, qualquer coisa dessa pode dar. O freio, por exemplo, se o freio der problema, não tem como puxar o mecanismo e deixar a máquina centrifugar. A máquina ela não está agitando, pode ser motor, pode ser outras coisas. A gente tem um exemplo simples, a gente tem uma máquina desmontada que a gente pode mostrar direitinho vazamento da água. Acontece muito de máquina chegar aqui e dizer com vazamento da água. Falta de centrifugação, de agitação e vazamento da água é o mais comum. Quando uma máquina vem dar defeito é porque já foi muito usada, ou algum manuseio está sendo feito de maneira inadequada, como usar sabão em pó e não fazer revisões. Desgaste. Desgaste, tudo é desgaste. Geralmente a pessoa não tem aquela cultura de fazer manutenção em máquina de lavar. O sabão em pó acaba com a máquina de lavar. Ele cria uma crosta que ele solidifica e acaba com as peças. É invisível aos olhos porque fica por baixo do agitador. A máquina de lavar, essa parte se divide em dois. Nós temos o cesto, onde você coloca a roupa, onde entra a água, e temos o tanque. São duas peças distintas. Esse tanque aqui a gente fez o máximo possível para tirar o efeito do sabão em pó. Mas o que acontece? As crostas, o sabão em pó cria uma crosta tanto embaixo como nas laterais, que ele desgasta o equipamento, principalmente o mecanismo. O mecanismo, essa máquina, por exemplo, essa máquina foi trocada o mecanismo novo. Para você ter ideia do que o sabão em pó faz, isso aqui, deixa eu te mostrar. Oxida, isso aqui é o rolamento. Geralmente, quando a máquina não tá centrifugando, esse rolamento está com problema, como está esse aqui, foi trocado todo o mecanismo. A haste também causa danos à haste, enferruja, tá? E acaba quebrando, ressecando o mecanismo dentro. Então, o que acontece? Para você ter ideia, essa aqui é uma que não entrou água por desgaste. Veja a diferença. Antigo, mas ele está em bom estado, tá? Esse aqui, já com o sabão em pó, ele ressecou, entrou água, ressecou o óleo e desgastou todo o mecanismo. Então, fica caro. A falta de manutenção fica cara. A cultura do povo é sempre consertar quando quebra, mas o certo é de 6 meses, ano em ano no máximo, você dá uma manutenção na máquina. Seria desmontar, tirar cesto, tirar agitador e tanque, fazer uma limpeza completa, ver como é que está a parte de retentor d'água, porque isso acaba com o motor e mecanismo. Isso aqui é um retentor danificado também pelo uso do sabão em pó, em continuidade, tá vendo? O retentor não vem dessa forma. O retentor novo, ele é bem maleável. Isso aqui ó, já está totalmente... Ele perde a maleabilidade e ele fica duro. Então a água resseca e cai para dentro do motor, causando um dano maior.
Mesmo aquelas pessoas que preferem usar outros produtos em vez do sabão em pó, precisam fazer revisão em sua máquina. Assim, poderá prolongar a vida do eletrodoméstico e usar qualquer produto. Geralmente uma pessoa não tem como parar de usar. Até existe sabão líquido, tudinho, mas com o tempo também acontece isso. O certo seria, do máximo 6 meses, que se você quiser preservar a sua máquina lavar, mesmo antiga ou nova, sempre dá uma manutenção. O bom seria a manutenção. Tá? Porque você tem máquina que dura 10 anos, 15 anos, mas é uma máquina dessa, se não corroer pelo ferrugem, dura uma vida. Dando a manutenção toda certinha, dura uma vida. E o preço de uma manutenção vai ser muito mais em conta do que um conserto. Para você fazer um mecanismo hoje numa máquina dessa, o menor valor são R$ 600. Uma manutenção de ano em ano você não gasta 200. R$ 150, dependendo do profissional que for dar essa manutenção, e sua máquina vai ficar nova por muito tempo e a pessoa já pode até prever um futuro problema que a máquina pode apresentar, certo? E já consertar antes mesmo de dar um problema maior. Muitas pessoas, na pressa de lavar as suas roupas, acabam exagerando em alguns momentos. E estes exageros é que devem serem evitados para conservar a máquina. Nunca exceder o peso das roupas. Nunca exceder. Se a máquina pede 11 quilos, você sempre tentar colocar um pouquinho a menos. Uma pessoa que tem uma base, tiver uma balancinha, daquelas balancinhas caseiras, sabe? Ali são 10 quilos de roupa seca. Mas você nunca exceda, porque tem o peso da água também. Aquilo acaba com os tirantes, faz o peso no tanque, força a base do motor. Tá? Outra coisa que muita gente faz também é você colocar... Você tem uma caixa d'água, e a caixa d'água é fraca, e você coloca a máquina conectada na caixa d'água, demora muito a entrar água e vai superaquecer as bobinas de entrada d'água. Tá? Eu prefiro que a pessoa coloque no balde, água no balde até atingir o nível do que deixar numa caixa d'água fraca. Isso também pode causar o aquecimento das bobinas e, consequentemente, dar problema na placa eletrônica dela.